Prezado aluno, seja muito bem-vindo. Você, calouro do curso de Física, da licenciatura e também do bacharelado, seja muito bem-vindo. Meu nome é Hugo Henrique, sou tutor aqui do curso de Física, trabalhando tanto nos cursos de Matemática, Física e também de Química, mas vou estar trabalhando juntamente com você, dando esse segmento inicial desses seus primeiros passos ali no nível universitário. Em primeiro lugar, então, em nome do professor Paulo Martinelli, coordenador dos cursos da área de exatas, desejo a você boas-vindas e seja muito bem-vindo. Se você escolheu a Uninter, você teve plena convicção das demandas que você fez ali, pesquisas que você acabou realizando, você conseguiu encontrar na Uninter a segurança para você avançar no seu curso superior. Eu, como tutor, assim, agradeço toda a honra que você está nos oportunizando de lhe auxiliar para avançar na sua complementação do ensino superior. Então é uma honra para nós tutores. Eu digo não em nome apenas meu, mas assim de toda a equipe, também em nome do professor Paulo Martinelli e também da nossa diretora, Dinamara Pereira Machado. Então seja muito bem-vindo. Nesse primeiro momento, então, eu estarei fazendo a acolhida de vocês ali, mostrando alguns pontos importantes e interessantes para que você venha a compreender como que é esse sistema que você vai estar adentrando, que é o AVA, como que funciona as atuações principais, alguns elementos de fundamental importância para que você consiga compreender com uma exatidão um pouco maior como que funciona esse momento inicial. Então, assim, eu gostaria de mais uma vez lhe desejar as boas-vindas e lhe dar as congratulações por você ter escolhido, então, a Uninter para avançar no ensino superior. Então, mais uma vez, meus parabéns. Avançando aqui, estimado aluno, o que eu quero mostrar para você aqui? Então, essa aula aqui é o conceito inaugural, tanto para quem está adentrando no curso na licenciatura em Física, como também para o bacharelado. Então, mais uma vez, em nome da coordenação do curso e também da direção da Escola Superior de Educação, lhe desejo novamente as boas-vindas. Então, um contato direto que vocês terão ali serão com os professores aqui que estão atuando mais diretamente na área, que são, então, os professores Roberto Aguilar, Hugo Henrique, eu no caso, o professor Jefferson Eliel. Estaremos ali mais à frente do suporte que vocês precisam nesses momentos iniciais das disciplinas e até dúvidas, curiosidades sobre diversos componentes. Estamos aqui à disposição. O caminho mais rápido entre você, estudante, e nós, tutores, é um caminho dentro da sua disciplina que é chamada tutoria. E pela tutoria, você consegue nos contatar e trazer situações, problema, dúvidas de exercício, por exemplo, alguma curiosidade que você venha a trazer. Então, isso são elementos ali que são importantes no seu desenvolvimento acadêmico. O fato de você estar tendo uma articulação com o nível superior é interessante que você venha a ter contatos e cada vez fazendo com que a informação venha a circular. Isso é muito importante para que você venha a compreender ali toda essa dinamicidade do ensino superior. E, mais uma vez, toda essa ideia, orientação, organização é justamente para que você, estudante, se sinta acolhido ao longo de todo esse trajeto. Teremos ali 4 anos trabalhando de maneira em conjunto, mas assim, pelo menos nesse momento inicial, você consegue ter uma descrição básica do que você vai ver ao longo de toda a sua graduação, ok? Vamos avançar mais um pouco. Então, a primeira situação que temos ali nessa fase 3, módulo C1, então teremos ali então a ambientação inicial e a orientação para o EAD. Como estudar? Então ali, quando você adentra no seu AVA, você já vai ver essas primeiras disciplinas, que é uma orientação, como que você deve proceder, como que você deve estar atuando nesse primeiro momento com o EAD. Eu não sei necessariamente se é o teu primeiro ponto de acesso com a educação à distância, mas caso seja, é interessante com que você consiga ter essas informações iniciais. É fundamental que ao longo do processo você venha a conhecer a ferramenta e essas orientações que você está fazendo agora, nesse momento inicial, você já vai conseguir trabalhar com elas de maneira a você ter uma base de sustentação extremamente ampla. E essa base inicial vai te dar suporte para os próximos anos do seu curso. Então,
a ambientação inicial é importante. Você vai ter assim alguns vídeos que você vai conseguir ter como atuação, que vai estar de fato te orientando em como você vai fazer a sua ambientação EAD. E a orientação EAD, ele vai estar também justificando essa situação. Perceba, estimado aluno, quando você começa a estar trabalhando com o sistema gerencial do EAD, em todo lugar é a sua sala de aula. E em qualquer horário também você consegue ter acesso ao conteúdo. Então, independente de você residir em qualquer estado na nossa unidade federativa, aqui então do nosso país, ou você está até mesmo fora do nosso país, você consegue ter acesso a essas informações. Então, isso é de suma importância para que você consiga estar observando, analisando os seus estudos. Mas um detalhe é muito importante, você tem que ter disciplina para estar estudando ali. Então, reserve momentos diários para você estar estudando. Então, reserve diariamente ali cerca de 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependendo do tempo da sua realidade. Sempre trabalhe com o tempo, verificando as aulas, resolvendo listas de atividades. Isso é importante para que você consiga ter um desempenho muito amplo e uma desenvoltura acadêmica em ascensão. Você precisa estar vendo esses contextos e, claro, muitas vezes isso pode estar gerando dúvidas, complicações, dificuldades no conteúdo, afinal ninguém nasceu sabendo. É importante também você estar entrando em contato com aquela tela anterior que eu mostrei para vocês ali, que é a tutoria. Então, sempre que você tiver dúvidas, dificuldades, então entre em contato conosco. Uma coisa é certa, você pode estar em qualquer local da nossa nação ou até mesmo fora da nossa nação, mas você não está sozinho, certo? Então, estamos aqui justamente para dar esse suporte e apoio que você precisa ao longo da sua graduação. Avançando, temos aqui, ó, nesse primeiro momento, nesse módulo acolhimento que estamos fazendo ali da fase 3 do módulo C1, olha o que temos ali como caracterização. A primeira disciplina, ou uma das primeiras disciplinas, é cálculo conceitos. Então, ali, o livro base é ali descomplicando um novo olhar sobre a matemática elementar. E nessa ideia que você vai ter ali, ó, então você começa a ter os primeiros conceitos de aplicação da matemática, avançando principalmente no contexto de funções, aonde o professor responsável é o professor Palminor Sobrinho, excelente profissional que consegue estar trabalhando, ensinando para você de uma maneira assim bem fraterna. Então, o professor Palminor é basicamente um paizão do curso. Então, você vai perceber que nas aulas que ele acaba trabalhando, nesses elementos, ele vai te dar uma segurança para você estar trabalhando assim, que é fora do comum. Então, ele pode pegar os conteúdos mais complicados e complexos. Uma vez que ele consiga estar explicando, você vai ver, nossa, como é fácil. Então, assim, o professor Palminor, ele consegue pegar um contexto ali, por complexo que seja, ele consegue estar trabalhando de maneira a que você tenha êxito, então, nas explicações. Simplesmente um professor fantástico. Outra situação que temos aqui, ó, é a disciplina de Fundamentos de Física, onde a referência foram alguns artigos definidos ali que o professor, então, o Roberto Aguilar, é o professor responsável, um dos professores responsáveis por esse componente inicial da parte da física. O professor Roberto, então, assim, ele consegue estar trabalhando também com uma didática fantástica, mostrando para você que a parte da física, isso aqui vai ser um compilado, basicamente, ali do ensino médio, e aprofundando em alguns elementos, ou numa grande quantidade de informações, mas você consegue perceber a segurança que ele traz no meio das suas explicações, de maneira irreverente, ele consegue estar fazendo com que a física consiga estar atuando e adentrando na sua vida como conhecimento de uma maneira simplesmente fantástica. Então, assim, excelente profissional, consegue estar trabalhando e mostrando que a física não é algo complicado. Ele consegue estar trabalhando de maneira com que a física torne algo acessível. E isso é de fundamental importância, seja para você bacharel, seja para você licenciando. Avançando então para a outra fase que vocês avançarão ali mais para o final do ano, vai ser a fase C2. Então, o que vai acontecer nesse momento ali? Então, você vai ter outras disciplinas. Então, ali, cálculo diferencial, cujo livro base vai ser Elementos de Cálculo Diferencial, e o professor responsável é o professor Guilherme Pianéser.
O professor Guilherme, ele consegue também estar trabalhando de uma maneira irreverente, ele consegue pegar a disciplina que tem a ver com os conceitos complexos de cálculo e ele consegue deixar de uma maneira que fique bem tranquila e bem suave. Simplesmente um professor que consegue ter uma didática fantástica e por difícil que seja o conteúdo, ele consegue facilitar em uma abordagem de maneira com que você consiga assim se sentir agraciado com os cálculos e seus elementos. Por mais complicado e complexo que seja, o professor Guilherme consegue estar trazendo a segurança e consegue estar acolhendo, de maneira que você consiga ter margem para estar se expondo às dificuldades e aprendendo muito com esse professor. Simplesmente uma pessoa fenomenal e um profissional fantástico para estar trabalhando ali. E dentro da disciplina de Introdução Mecânica, temos como livro base Mecânica Básica, ao qual eu sou o professor responsável. Também é uma disciplina ali que você começa a avançar num conceito mais a nível superior. São disciplinas definidas ali como introdutórias, basicamente no nível superior, onde você começa a estar avançando em algumas situações. Um detalhe que eu gostaria de abordar para vocês ali é que é o seguinte, você vai começar a estar trabalhando com alguns elementos vinculados à ideia de integrais e também de derivadas, mas tem um local bem específico que tem um material bem bacana que eu acabei produzindo há algum tempo atrás ali, justamente para deixar à sua disposição para que você consiga estar consultando. Esses elementos você acaba vendo de maneira antecipada na disciplina de Introdução à Mecânica e assim você vai conseguir se aprofundar em alguns elementos a mais na disciplina de cálculo. Então, como vai estar chegando para você de maneira antecipada, foi feito um material justamente para que você consiga se basear nele e consiga pelo menos ali ter algumas noções de maneira mais prévias em relação aos conteúdos que estão por vir. Então você já consegue estar pegando nas suas atividades, consegue estar desenvolvendo elas de maneira bem ampla, de maneira com que você consiga compreender, entender e também tem exemplos onde você consegue estar viabilizando possibilidades e também trabalhando com algumas descrições, certo? Então, vamos ali. Nas segundas-feiras, 2 por fase, então temos ali algumas aulas ditas como interativas. Como que funciona? São aulas destinadas a algumas disciplinas que sempre estão trazendo curiosidades, resoluções de atividades. Na maior parte das situações, quando você começa a estar atribuindo como dúvidas das suas atividades, geralmente pegamos ali a disciplina e estamos trazendo de maneira com que você consiga ter uma correspondência nas ações, que você consiga perceber que muitas vezes a sua dificuldade não é apenas sua, são de outras pessoas também, e a partir disso tem um compilado de aulas específicas, justamente para que você consiga, mais uma vez, estar sendo acolhido, porque a sua dificuldade é uma coisa que nos incomoda. Então, por isso, nós conseguimos estar trabalhando com essas aulas interativas justamente para que você consiga estar compreendendo e também interagindo ao vivo conosco. Olha que interessante. Para que você consiga ter acesso, então você vai entrar dentro da sua disciplina e nesse caso ali você vai acessar aulas ao vivo. Então são mandados avisos para vocês, onde é importante que você verifique os seus avisos, porque sempre tem informações importantes para que você consiga estar trabalhando, atuando, verificando e também muitas vezes até compreendendo algumas temáticas ali, com algumas aulas como referência, com outras atribuições que venham a aparecer, mas sempre são informações ali que você consegue estar utilizando e otimizando, então, no ensino superior. Então, fica a dica para vocês ali, se tiver aulas interativas, venha, participe, interaja, e a partir desse momento você vai ver que realmente você não está sozinho. A Uninter justamente tem esses momentos para que você, estudante, tenha contato conosco e consiga estar tendo o melhor desenvolvimento na sua carreira acadêmica, certo? Avançando mais um pouquinho, temos o programa que é a Menina dos Olhos, do professor Paulo Martinelli, e também da equipe de exatas, que é as atividades do sextou nas exatas. O que acontece? Ela ocorre às sextas-feiras, ela ocorre ao vivo pelo YouTube
e pelo Facebook. O Facebook que temos ali é o Facebook das Exatas Uninter, então você consegue estar acessando pelo seu Facebook dentro dessa ferramenta, consegue também ali estar curtindo o canal, no caso ali o acesso da página, e aí as notificações vão aparecer para você. Da mesma forma que você vai ter que o Sextou nas Exatas também é transmitido pelo YouTube, porém o YouTube da Escola Superior de Educação. Então você consegue ter assim uma ampla quantidade de conteúdos e eu digo mais, não apenas dessa aula, de aulas anteriores e de fases que já passaram também. Elas estão ali à sua disposição para você assistir, não vou dizer interagir, mas até estar conhecendo mais alguns componentes e complementando informações. Detalhe, informação para você que está avançando para o ensino superior, nunca é demais. Você precisa ser uma esponja de conhecimento, absorver tudo o que você precisa. E aqui o Sextou nas Exatas é uma ampla oportunidade para que isso venha a estar desenvolvendo ali o seu lado de raciocínio matemático e amplificando ele, certo? Também isso aqui é definido como um curso de extensão. E a ideia do curso de extensão ele vai gerar certificado, e esse certificado gera uma determinada quantidade de horas. Como que procede? Você vai ter então, vai receber pelos seus avisos, então você vai ter uma descrição de um certo formulário para você preencher, que é a sua inscrição. Então, semanalmente, ao longo da fase, é encaminhado os avisos da aula, que vai ter ali como referência. Mediante a essas atribuições, você vai ter que, ao final da última semana, que é dividido em etapas, cada etapa é dividido em 6 semanas, lá ao término da sexta semana, você tem uma avaliação a respeito, então, das aulas que foram disponibilizadas ao longo dessas 6 semanas. Tendo a aprovação, então, ali, ao longo dessa avaliação, você consegue estar obtendo o seu certificado. O seu certificado tem algumas vantagens. Futuramente, você vai ter ali algumas disciplinas que vêm ali como atividades acadêmicas, e essas atividades que você faz para o Sextou, você consegue estar atribuindo também nessas atividades ali, aonde você precisa realizar 200 horas de atividade ao longo do curso. E o Sextou vem com uma atividade da Uninter que contempla essa atuação. Então, é um suporte bem interessante. A vantagem do curso de extensão é essa. Elementos que viemos trabalhar aqui engloba a matemática do curso, desde o conceito inicial, conceito intermediário e também conceito avançado. E não apenas isso, muitas vezes trabalha com tópicos de informática, tópicos de estatística, matemática de uma maneira mais fundamental, e essa é sempre importante e interessante, porque tem um professor que também é fantástico e ele consegue estar trazendo essa matemática, fazendo esse resgate da matemática básica e está interagindo com vocês de uma maneira que você consiga perceber que dificuldades que você tinha lá no ensino fundamental, no ensino médio, ele consegue sanar com as aulas dele. Simplesmente professor fantástico, professor Jefferson Moraes. Então, você assistindo a aula dele, não tem como você sair da aula simplesmente sem ter absorvido algum material, algum componente. O professor é simplesmente fantástico, fenomenal, ok? Vamos avançar mais um pouquinho? Também às sextas-feiras, temos ali as práticas do laboratório de física. E aqui um adendo para vocês ali. O desenvolvimento que você vai ter, então, das atividades de laboratório, ela contempla toda a caracterização do curso também. Então, você mesmo estando no sistema EAD, também vai ter acesso às aulas práticas, às aulas do laboratório. Essas aulas ocorrem às sextas-feiras, tá? Então, ela ocorre ali, é transmitida pelo YouTube, do canal das Exatas, também da Escola Superior de Educação, Facebook das Exatas, e você também consegue estar vendo no link ao vivo do seu AVA. Então, você tem diversas formas e ferramentas para estar assistindo essas aulas, tá? Também, isso é mediante a certificado. Então, é mais uma atividade que vem para fazer com que você, estudante, consiga estar se adequando ali, então, com as ideias e os avanços científicos e tecnológicos que temos aqui, então, do ensino superior, certo? Também, lá no final da fase, no caso, no final do ano, você vai ter também as questões decorrentes ali das atividades que foram realizadas ao longo do ano para que você consiga obter o seu certificado. É interessante a sua participação.
E também esse sistema ocorre ao vivo, então você consegue estar perguntando, você consegue estar questionando e em tempo real. A tua dúvida pode aparecer ali para o tutor e ele estará respondendo com o maior prazer. E muitas vezes a sua dúvida não é apenas sua, é a dúvida sua e também de muitas pessoas espalhadas pelo Brasil. Temos ali sempre a participação do pessoal das 5 regiões do país. Então, área norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. O pessoal assiste essas aulas ali em diversos polos de atuação cadastrados junto com a Uninter. Então, você consegue perceber que a interação dos alunos são alunos do país inteiro e muitas vezes até de fora do país. Então, isso é interessante, é importante para que você consiga perceber que a Uninter não está num conceito nacional, e sim um conceito internacional. E é fantástico, você está trabalhando com isso. Então, você consegue ter essas aulas práticas de laboratório de alta qualidade, aonde a base de conhecimento é simplesmente absurda. E você consegue compreender o que você vê nas disciplinas ali, na teoria, você consegue observar nessas aulas de laboratório o conceito na prática. Olha que fundamental, olha que ganho que você vai ter de informação para estar trabalhando com isso. Avançando um pouquinho mais, temos também ali a ideia de resoluções de exercícios. Os conceitos das disciplinas exatas são de fundamental importância para que você consiga ter um desenvolvimento de caracterização lógica. Então, exercícios são de fundamental importância para que você consiga desenvolver cada vez mais essas habilidades. Então, esses exercícios ali, em caso você tenha dúvidas, dificuldades, você consegue estar acessando eles lá no link 7, definido como aula 7, material extra para estudo. Então, você não precisa esperar a 7ª semana para adentrar, não. Você vai ter ali 6 semanas, começando nessa semana, então você vai ter ali, essa semana 1, você vai ter ali correspondente à aula 1 de todas as disciplinas. Então, tente acompanhar essa situação. A semana 2, aula 2, semana 3, aula 3 e assim sucessivamente. Quando você vai ter, independente da semana, você pode ali estar trabalhando com a aula 7. Ali tem material de pesquisa, de estudo, e aqui vem uma daquelas informações que eu tinha falado para vocês ali, que você tem assim um conceito inicial de derivada integral. Tem lá esse material para que você consiga estar acessando, ele vai dar um suporte bem legal, que eu acabei produzindo há algum tempo. Tem algumas listas de atividades ali para que vocês consigam estar trabalhando, interagindo, e muitas vezes em cima dessas atividades acabam surgindo as dúvidas, e essas dúvidas são de fundamental importância para que você consiga estar trabalhando e desenvolvendo essas atividades. Se você tem dúvidas, então assim, você nos encaminha para a tutoria. Se ainda assim, fazendo a resolução, ainda você percebe que não está 100% a sua adequação, nós gravamos então a resolução do exercício para que você, aluno, se sinta mais uma vez acolhido. Não é justo que numa situação EAD você não tenha acesso ao conhecimento. Nós, como tutores, estamos aqui justamente para lhe orientar e dar todo o suporte que você precisa. Frisando mais uma vez, você não está sozinho. Estamos aqui justamente para estar te ajudando, ok? Temos ali então a aula 7 das disciplinas ali que envolvem os conceitos de cálculo, então tem essa base de informação. Então a disciplina de fundamentos de física, introdução mecânica, cálculo conceitos, cálculo integral e outras disciplinas que vocês verão ao longo do curso, tem essa aula 7, justamente para que você, estudante, consiga estar tendo desenvolvimento da maneira lógica dentro dessa atribuição ali, desse grande mecanismo, dessa grande engrenagem que são as exatas, ok? Avançando mais um pouquinho, o que acontece? Temos aqui os conceitos para estarmos trabalhando com os métodos de avaliação. Ele é composto em 4 etapas que temos ali. Essas 4 etapas são divididas então em 3 circunstâncias de avaliação. Temos ali as atividades pedagógicas online, que é conhecida como APOL. São 2 que você tem por fase. Como que funciona? Aulas 1, 2 e 3 compõem a APOL 1. Então, a partir da primeira semana de aula, ela já vai aparecer à sua disposição para que você consiga resolver. Dica que eu lhe dou para que você consiga estar se dando bem nessas atividades.
utilize muito bem as aulas como referência, utilize também as listas de atividades como referência. Você tem ali a tua rota de estudo, avalie por ela e você tem livros também ali que vão te dar suporte. Então, aproveite essa fase, estuda, absorva conhecimento, se prepare para que daí você consiga ter êxito na sua pós, certo? Então, passou as 3 primeiras semanas, na quarta semana, é liberado então a APOL 2, que é correspondente aos conteúdos da semana 4, 5 e 6. Então, a dica que eu dou para você também, mesma coisa. Então, resolva as atividades, assista às aulas, tenha o material da disciplina, como livro, por exemplo, então você consegue estar trabalhando ali de uma maneira que seja bem substancial ao longo de todo esse processo. Avançando também dentro dessa situação, uma vez que você faz essa preparação ali das APOLs, utilizando então calculadora, recursos como a internet que vem te ajudar, você cai então na prova objetiva. A prova objetiva, então você consegue estar utilizando papel, lápis, rascunho de uma maneira geral e calculadora. Calculadora essa sendo científica. A partir dessa ideia, você vai realizar então essa prova, você precisará estar com a sua câmera habilitada, mesmo realizando a prova no conforto do seu lar, é uma necessidade, uma exigência da instituição, para que você abra a câmera e realize então as suas atividades ali. Então, como que funciona? Cada atividade pedagógica equivale a 15% da sua nota, então você vai ter 15%, com 15% você vai ter 30%. A prova objetiva que você vai estar trabalhando também equivale a 30%, mas olha um detalhe, temos aqui na Uninter e a média universitária acaba sendo de 7 pontos. Você tem 6 que você conseguiu realizar com as APOLs e a prova objetiva. Aí vem o estudo de caso. Como que procede o estudo de caso? O estudo de caso é uma pesquisa que você vai estar trabalhando ali e você vai verificar dentro da sua disciplina, embaixo das aulas, você rola um pouquinho mais para baixo, então você vai ter uma descrição em um PDF que vai estar orientando você a realizar essa atividade. Vão ter alguns vídeos também que vão estar lhe mostrando como que você vai efetuar essa atividade. O professor Guilherme acabou fazendo essa orientação de fase justamente para que você venha a estar tendo esse suporte, para que venha a estar representando como que isso pode proceder, como que isso vai lhe ajudar, como que funciona esse tópico de orientação. Também, juntamente com isso, temos ali o colóquio, que ele vai estar dando um suporte para você com uma atividade como se fosse multidisciplinar, onde você vai ter que o avanço científico vai ser a referência e você consegue ter momentos de aprendizado muito amplo com isso. Uma vez que você consiga estar realizando essa pesquisa e você consiga estar desenvolvendo o seu estudo de caso, você vai precisar encaminhar a sua atividade. Independente da disciplina que você venha ter na sua fase, entrando em qualquer uma delas, você vai avançar na sua lateral esquerda, na sua barra de rolagem, você avança para baixo e vai ter um íconezinho que parece um carrinho de mão. E ali é indicado como trabalho. Você vai clicar ali e você vai então submeter o seu trabalho. Mas eu não vou passar maiores informações sobre qual que é o trabalho que você vai ter ao longo dessa fase. Dê uma olhada no material. A leitura, a instrução é fundamental para que você venha ter um desenvolvimento extremamente amplo da sua atividade. Isso vai fazer com que você venha ter um enriquecimento extremamente fantástico dentro dessas estruturas, ok? Então, esse é o procedimento das avaliações ou procedimento avaliativo que temos aqui dentro desse ambiente da Uninter, certo? Então, são assim, 2 APOLs, certo? Temos ali também uma prova objetiva e temos também o estudo de caso. O estudo de caso, gente, é de fundamental importância porque ele vale 40% da sua nota. Então, é importante que você faça uma pesquisa de maneira bem ampla, bem feita, que você tenha segurança no que você está fazendo. E aí vem alguns detalhes que eu vou instruir vocês também. Uma orientação para vocês que estão adentrando no sistema acadêmico, você pode usar o Google como plataforma. Só que quando você vai digitar no Google, você digita Google Acadêmico. Então ele vai abrir uma nova janela.
Essa nova janela, você pode pesquisar algum componente que ele vai estar trazendo trechos de livro, ele vai estar trazendo artigos científicos, então ali você consegue ter uma segurança muito ampla no que você vai estar utilizando, certo? Então, você tem toda essa referência de materiais para você estar trabalhando, mas uma instrução, uma dica para vocês também, pessoal, cuidado com o fato de você copiar trechos de trabalho, muita atenção com isso, certo? Lembrando que plágio, a gente não trabalha aqui com essa ideia dentro da instituição. É interessante você, claro, se basear na ideia de autores para que você consiga ter segurança no que você vai falar, mas utilizando sempre as suas palavras, certo? Então isso é de fundamental importância que a gente venha estar trabalhando ali e também esclarecendo logo no começo do curso, porque isso vai avançar com você ao longo do curso até que você venha fazer seu TCC lá no final, certo? Avançando aqui então, olha o que temos ali. Os nossos objetivos de interações. Então, temos tutorias, fóruns, chat, tira dúvidas, chat nas aulas interativas do Sextou das Exatas, canal do YouTube, ali, Exatas Uninter, é a página do Facebook. Então, ali, ó, matemáticauninter.ead, então você consegue ter diversas formas e canais de interação. Mais uma vez frisando, nós tutores aqui, eu, em nome de toda a equipe, em nome do professor Paulo Martinelli, então estou agraciado com a sua presença que está adentrando na Uninter. Então, mais uma vez, os meus parabéns, você fez a escolha correta e se você conseguiu dar a segurança que precisamos ali para estar trabalhando com vocês, teremos a honra de conduzir você até o seu diploma, para que você saia daqui como um bom cidadão, mais um físico que tem uma ampla atuação no mercado e, se tudo correr bem, até antes mesmo de você se formar, que você já consiga estar atuando na sua área de profissão, seja no curso de bacharelado, seja na área da licenciatura. Então, aqui eu me despeço de vocês, um forte abraço, se cuidem, nos vemos em breve. Mais uma vez, em nome do curso de Física e no nome de todas as pessoas que estão envolvidas nessa grande área que é as exatas, e também em nome do nosso coordenador Paulo Martinelli, da nossa diretora Dinamara Pereira Machado, então seja muito bem-vindo ao Uninter. Um forte abraço e nos vemos ao longo das próximas semanas. Se cuidem e até mais.